Olá pessoal, estamos chegando com mais um Cidade em Pauta para você, aqui na TV Cidade Marília, Canal 9, falando hoje sobre saúde, né? Um tema que preocupa bastante. Muitas pessoas hoje assistindo o programa podem até se identificar, né, com o que a gente vai abordar aqui e de repente procurar ajuda, né? Vamos falar da depressão. Depressão muito comum hoje, né? Uma doença bastante falada, bastante comentada e que leva aí a algumas consequências que a gente tem visto e tem lamentado muito, né? Temos um crescimento no Brasil, infelizmente, né, no número de suicídios, e isso preocupa bastante. E até para ajudar e para esclarecer pontos importantes, estamos trazendo aqui hoje no Cidade em Pauta o psicólogo Sérgio Silva, que vai bater um papo conosco. Sérgio, boa noite, prazer recebê-lo aqui no Cidade em Pauta, tudo bem? Boa noite quem está nos assistindo aí na TV, aí no Facebook, os meios alternativos hoje, né? Que bom estar em tantas plataformas. Né? Rede mundial de computadores. Muito né? bom. Que interessante, queria já parabenizar a escolha da pauta, falar sobre saúde. Nós sabemos muitas vezes quando procurar um nutricionista, quando procurar um médico, mas quando procurar um psiquiatra, quando procurar um psicólogo. Então, a saúde mental especificamente, hoje tão falada e ainda tão pouco procurada, ainda tabu para muitas pessoas. Verdade, né? E muito bom estar aqui, né? É um prazer, Sérgio. A gente agradece muito a sua presença. Até para muitas pessoas, né? Ah, você vai no psicólogo, no psiquiatra, então você tá louco, né? Ainda tem, infelizmente, ainda tem pessoa, né? Eu costumo dizer que dizer que a gente não atende louco, porque o louco acha que tá normal. Exato. Então a gente impressionante a falta de esclarecimento, digamos assim. Vamos ser mais suaves. Exatamente. Né? Mais suaves aí. Mas, enfim, é um assunto muito importante e que hoje, eu acho que a importância, lógico que sempre teve, mas hoje mais ainda o psicólogo, né? Porque a gente vive em tempos aí de alto estresse, vida atribuladíssima. As pessoas hoje não têm tempo para, né, para de repente ter uma qualidade de vida melhor, né? Muita correria, trabalho, família, enfim, vários aspectos aí. E realmente o psicólogo é importantíssimo para, né, realmente fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor e consiga equacionar os problemas, né? As terapias são importantes, né? Mas, Sérgio, vamos focar hoje a questão da depressão, né, rapaz? Sim. É um tema assim que as pessoas ouvem muito falar, muitas vezes não sabem o que é. Muita gente confunde também, né, a depressão com um momento de tristeza. Exato. Um momento de tristeza todos nós temos, né? Hoje eu estou triste porque aconteceu, fui mal na prova, sou um estudante, fui mal na prova. Ainda bem que você está triste, é uma reação normal, né? De ficar triste. Digo ainda bem porque é uma reação normal. Mas enfim, quando que a pessoa pode identificar que ela não está só deprimida, ela está com depressão? Muito bem colocado. A Organização Mundial da Saúde, ela não coloca a saúde como sendo apenas a ausência de doença. Então, procurar somente, nós temos essa cultura, sobretudo no nosso país, de procurar um serviço de saúde quando já está no limite, né? Então, é muito importante falar sobre isso, principalmente sobre essa prevenção da saúde mental especificamente. Falar sobre psicologia, falar sobre terapia, episódios, é bom classificar o quê? Existem episódios depressivos e existe o transtorno depressivo. Episódios depressivos nós vamos passar durante a vida diversas vezes, né? Mas um transtorno depressivo instaurado é quando episódios depressivos são subsequentes. Na verdade, existe um número aproximado. Se você tem vivido episódios depressivos, eu gostaria até de classificar o que seria um episódio depressivo. Então, um episódio depressivo, ele é característico principalmente o quê? Quando você relata uma energia diminuída, uma alteração no sono, ou a pessoa começa a diminuir o sono ou aumentar demais o sono, quando ela começa a ter diferenciação nos padrões alimentares, quando ela começa a ter dificuldade em praticar exercícios físicos, quando ela começa a aumentar o seu sedentarismo,
sedentarismo e principalmente quando ela começa a encontrar dificuldades em atividades que antes eram corriqueiras. Então, de repente, acordar e ir para o trabalho se torna algo excessivamente custoso. O custo de resposta para emitir esse comportamento acaba se tornando muito difícil. Então, esse é um episódio depressivo. Agora, a subsequência de episódios depressivos, na verdade, mais de um por mês e durante mais de 6 meses, já pode se caracterizar um transtorno depressivo. Aí, falando em transtorno depressivo, nós vamos classificar entre leve, moderado e grave, ou em remissão, e aí vai muito do atendimento, do profissional de saúde, e é essa importância, então, de sempre tratar isso com um profissional. Certo. E no caso da depressão, ela sendo diagnosticada, né, Sérgio, como que vocês orientam em relação ao tratamento, né? É lógico que tem também um trabalho específico, né? Nem todos os casos são iguais e também é necessário um diagnóstico médico. Vocês trabalham também junto com o psiquiatra, né? Com outros profissionais, imagino que até neurologista, se necessário também, né? Outros profissionais aí da saúde, mas como que é identificado isso? E os tratamentos são diferentes, né? Para cada tipo de caso. Exatamente. Hoje se fala muito em equipe multidisciplinar, né? Então não é mais só o psicólogo, não é mais só ali o médico da família. Hoje durante muito tempo se dividiu o ser humano, né? Então corpo é corpo, mente é mente, ou você divide por faixa etária, tem o pediatra ou geriatra, ou por partes do corpo. Você tem ali o neurologista, ou ali o ginecologista, ou dependendo da área do corpo. Hoje se entende que, embora didaticamente nós dividimos assim, o ser humano é um só. A máquina é um só. Então essa atenção multiprofissional, ela sempre é muito recomendada. Agora, em geral, já que em geral eu costumo comentar até com os nossos alunos lá na faculdade de psicologia, que eu gosto de falar dos 5 S's. Então, assim, se existe uma alteração no sono, se existe uma alteração na saciedade, que eu já falei aqui de alimentação, se existe uma alteração no seu sedentarismo, se existe uma alteração na sua sono, sedentarismo, saciedade e... Olha só. Ansiedade aqui. também. Sim. Então eu costumo falar dos 5S. Voltando, certo, então, até claro, desculpa claro. Aqui. Nós temos o sono. Estão combinados esses Combinando 5, isso, aí, você dá uma checada aí. Como é que anda o seu sono? Como é que anda o seu sedentarismo? Como é que anda a sua exposição solar, né? O sol, hoje se fala muito sobre vitamina D, a gente poderia falar, está totalmente associado, né, ligado aos casos de depressão com baixo índice de vitamina D. Exato. A gente demonizou o sol durante muito tempo por causa de câncer de pele, tudo mais, e câncer de pele, a luz fluorescente também é capaz de trazer. Passa um protetor e vai para o sol. Passa um protetor e vai para o sol, ou pega aqueles horários mais a menos. Sim. Então hoje se fala muito de vitamina D, que antes se entendia como vitamina, mas a comunidade médica hoje percebe a vitamina D muito como um hormônio. Então, a vitamina D que vai falar sobre o seu ciclo circadiano, ou seja, o horário de acordar, de levantar. A vitamina D que vai falar sobre sua sensação de saciedade. E tudo aí, de graça, para todos nós. E estudos relatam que 97% da população mundial tem déficit em vitamina D. Olha só que informação importante, né? Eu confesso que eu não sabia. Agora, então, a falta do sol aí, no caso, pode contribuir. Não que a pessoa não vai tomar sol, vai ter depressão. Vamos deixar claro aqui, senão o telespectador. Mas é um dos fatores, e existem algumas depressões associados que são importantes. E existem algumas depressões características de países, por exemplo, a Inglaterra, características de países onde existe baixa exposição solar, depressões de inverno. Eles têm um termo lá para eles, que são depressões ocasionadas. Então, atente-se ao seu sedentarismo, ao seu sono, à sua saciedade, à sua exposição solar e, principalmente, se você ainda continua com o seu sedentarismo, né? Sedentarismo, Isso, exatamente. Praticar exercícios físicos, importantíssimo, né? E no caso desses sintomas, você
eles associados, você pode estar aí com a depressão. Mas vamos entrar num ponto em relação aos fatores geradores, né? Imagino eu que hoje relacionamentos, né? Problemas no trabalho, seriam esses mesmo os principais. Poxa, obrigado, aspectos. Era o outro S, o social. O social, tá poxa vida. Tá então, atenção social. Que leva à depressão, Sérgio? Acontece muito, a pessoa começa a ficar cada vez mais recluso, e esse já é um evento comum na idade, né? A pessoa casa, começa a se reduzir a quantidade de amizades e tudo mais, mas quando se torna algo patológico é quando você diminui essencialmente a quantidade ou a qualidade das suas atividades sociais. Ou habilidades sociais. Então, veja, a pessoa começa ou a se isolar ou a ter diversos conflitos nos seus relacionamentos, seja ele conjugal, ou seja ele familiar, ou até mesmo com colegas de trabalho. É muito comum também esse tipo de queixa. Olha, eu não me dou bem com ninguém, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, ninguém gosta de mim. Então, são pensamentos muito comuns de serem emitidos quando nós estamos nesses episódios, ou já com um transtorno adquirido. E quando a pessoa está com depressão, Sérgio? Só que com audiência rotativa, vamos atualizar aqui o nosso telespectador. Estamos recebendo o Sérgio Silva, que é psicólogo. O tema de hoje no Cidade em Pauta é depressão, né? E a gente já falou aqui dos sintomas, né? O que pode gerar, né? Os fatores aí ambientais. Em relação ao tratamento, Sérgio, como funciona? Questão das terapias, você trabalha com que tipo de terapia? A psicologia hoje ela se divide, né? Se divide em abordagens. Então nós temos ali a psicanálise, nós temos as cognitivos comportamentais, nós temos os analistas do comportamento, os junguianos, gestalts, mas são termos mais técnicos. Em geral nós procuramos um psicólogo simplesmente pela nomenclatura psicólogo. E cada um desses profissionais vão adotar a sua abordagem específica para a sua atuação. Eu, no caso, atuo em terapia cognitivo-comportamental, que tem um viés um pouco mais empírico no sentido da depressão. Então nós nos baseamos junto aos manuais internacionais das terapias cognitivo-comportamentais e basicamente vai trabalhar o indivíduo, porque percebeu-se na década de 60 que indivíduos que apresentavam humores mais depressivos tinham visões não tão baseadas na realidade sobre si mesmo, sobre as pessoas e sobre o futuro. Então, visões sobre mim ou sobre as pessoas, que eu falei, ninguém gosta de mim, ou coisa assim, ou até mesmo sobre o futuro, olha, nada vai dar certo. E essas crenças estabelecidas geravam esses estados de humor, sendo que o pensamento, para a abordagem cognitivo-comportamental, o pensamento que é o gerador desses estados de humor. E aí, em terapia, nós vamos aprender a lidar com esses pensamentos, a questionar esses pensamentos, a identificar distorções nesses pensamentos e entender a doença como em si, o transtorno como em si, junto com essa psicoeducação, e nós vamos entender como o nosso corpo funciona, da onde vêm as emoções, como nós estamos funcionando e também como a doença opera em nós. Certo. Geralmente. Sérgio, existe um tempo médio para a terapia começar a dar resultado? Tem um tempo médio ou não existe isso? Você sabe que esse é um tema bem debatido, né? Sim, imagino. A terapia cognitivo-comportamental nos Estados Unidos trabalha com tempo específico. Então existem protocolos de 18 sessões, protocolos de 20 e tantas sessões, enquanto que no Brasil é proibido se falar em prazo quando se fala em saúde mental. Nós não podemos prometer a cura. Então existe assim a remissão, existe o tratamento. Mas não podemos falar aqui no Brasil especificamente sobre um prazo específico. Então, nos Estados Unidos tem até um protocolo de 18 sessões, se for uma por semana, seria que uns 6 meses aproximadamente? Uns 4 meses, 4 a 5 meses. Mas em geral, né, depois de 4 ou 5 meses, o paciente, o usuário, o cliente, seja como for a nomenclatura, ele já consegue perceber a atuação, seja de qual for o tratamento. Ou a inatuação, no sentido da reflexão de novas alternativas, de busca de novos profissionais, assim como outras abordagens. Tá certo. Bom, vamos entrar para o campo agora, né?
de uma das consequências que podem ser da depressão, que é o suicídio. Infelizmente, a gente está tendo muito caso, né, Sérgio? E isso preocupa bastante. A gente tem casos de adolescentes, tem casos de adultos, né, de todas as faixas etárias, idosos até, né? E isso realmente vem preocupando bastante. Eu vi uma estatística que parece que cresceu 12% o número de suicídios no Brasil. E a nossa intenção com Cidade em Pauta é exatamente alertar as pessoas para procurarem ajuda, para evitar esse tipo de coisa, né? Vou até fazer umas perguntas aqui para você, ó, se me permite. Poxa, vamos lá. Quem ameaça não faz? Esse é um grande mito, né? Falando de suicídio, uma das principais, ou a principal, ou a pior, né, consequência de transtornos depressivos. É importante lembrar que não é o transtorno depressivo que causa o suicídio, mas 97% dos suicídios existia ali um transtorno mental diagnosticável. Dentre esses transtornos mentais, o principal, 36% é transtorno de humor. Dentro da classificação de transtornos de humor, nós temos a depressão. E 20 e tantos por cento ali, então temos a metade, 20 e tantos por cento de transtornos de personalidade. Então nós temos algumas doenças que são mais características para ocasionar. Agora, quem ameaça não faz, esse é um grande mito que precisa ser desconstruído, né? A pessoa que vai e que está pensando em fazer, geralmente ela grita por socorro, ela ameaça, ela encontra várias maneiras de alertar sobre isso. E quem se suicida, geralmente, assim, os casos de suicídio, né, a pessoa não procura ajuda, costuma não procurar ajuda mesmo, ela se isola, até por conta da depressão, né, em boa parte dos casos. É isso mesmo? E não é. Porque assim como eu disse, a pessoa tenta um jeito de dizer, né? Ela dá o grito de socorro da maneira dela. Mas uma coisa é fato, cerca de 70% das pessoas que se suicidam não procuram ajuda profissional. Então esse é um dado muito alertante, porque ao mesmo tempo que ela diz, que ela alerta, ela ao mesmo tempo não procura ajuda capacitada para isso. Então ela acaba falando ali informalmente para alguém que, por mais bem intencionado, não foi treinado ou estudado para aquilo. Então ela diz, mas raramente para um profissional específico de saúde. Outra questão aqui, Sérgio. Pessoas mentalmente saudáveis não cometem suicídio? Essa é uma questão bem delicada e debatível, porque assim como 90 e tantos por cento, como eu disse agora, dos suicidas, né, seriam diagnosticados com doenças diagnosticáveis, ao mesmo tempo nós temos essa questão de, não, fulano é muito bom, então essa estética da doença mental ainda precisa ser desconstruída. Então, de repente, a pessoa está se mostrando muito bem e nós, não, imagina. Então, é um relato muito comum, quando fala assim, mas fulano fez isso, e o suicídio ela tem essa questão, por isso é tão importante falar sobre isso, porque é um drama pessoal, que é vivido dentro, e é experimentado no âmbito social, no plano público. Então ela atinge as 3 camadas da sociedade, né? O interno, o local, a célula familiar. A cada suicídio, cerca de 5 a 6 pessoas, a média 5 pessoas e meia, ficam com sequelas do episódio, né, da questão em si. Por isso hoje se fala em prevenção de suicídio e hoje se fala também em pós-venção. Então, qual é a vida dessa pessoa que fica? Ah, sim, dos parentes, porque você fica pensando, poxa, você está falando em tentativa não de podia suicídio, ter feito né? alguma coisa, mas como que a pessoa estava do meu lado e eu não descobria isso? Então existe essa sequela, um sentimento de culpa muito presente, de poderia ter feito alguma coisa, pensamentos do tipo, poderia ter feito algo, enquanto que na verdade, mesmo em clínicas psiquiátricas, com profissionais treinados ali, também ocorre. Então, mesmo com
Existe esse sentimento muito comum. Cerca de 5 a 6 pessoas. Então, hoje se fala muito em pós-venção. Grupos, atuações de pessoas que sofreram com isso. E também existe também o estresse pós-traumático da pessoa que encontra o corpo. E a questão do humor, né, Sérgio, também não significa que a pessoa está isenta de cometer o suicídio, né? Porque fala, fulano é bem-humorado, tá, aquele lá, porque fica aquela imagem, né? Só aquele mais com cara de tristeza, que você percebe que ele está, assim, passando por problemas, que pode cometer o suicídio. Na verdade, não, né? Até uma pessoa bem-humorada não significa que não possa acontecer. Essa estética da saúde mental. Então, olha, tá com problemas aquele que está todo encolhido, coisa assim. Não, poxa, as estatísticas da OMS, até 2050, metade das doenças encontradas serão de ordem mental ou psicossomática. Então, se nós temos um dado tão expressivo como esse, já está na hora de nós começarmos como sociedade, como comunidade, por isso a importância desse espaço. Você que está assistindo, você está no lugar certo para falar sobre isso. Por isso essa importância de nós não mais olharmos somente a estética, mas a importância de se falar, às vezes, estou tão bem, estou perfumado, estou sorrindo, mas por dentro tá péssimo. Né? E mentalmente também, né? Então, exatamente. Tem que buscar ajuda. Fica aqui a dica do Cidade em Pauta. Por isso a gente está trazendo aqui o Sérgio Silva, que é psicólogo, especialista, né, na área, para servir de alerta. E você que está passando dificuldade, já passou pela sua cabeça se suicidar, não está legal, está passando por tristezas profundas, procura ajuda profissional, né, Sérgio? Acho que esse que é o caminho para a pessoa realmente voltar ali para o trilho, digamos assim, né? E conseguir voltar a ter uma vida normal, ter uma vida saudável, né? Ter uma saúde mental satisfatória. É esse o caminho mesmo? Em geral, existe um processo no caminho. Então, assim, a cada 100 casos, 17 pessoas vão ter pensamentos suicidas. E aí 4 pessoas vão efetivamente tentar o suicídio. E a cada 4 pessoas, uma efetivamente acaba conseguindo. Então, se nós conseguimos já falar disso, debater sobre isso, conversar sobre isso, buscar ajuda profissional sobre isso, enquanto você está com pensamentos sobre, nós não precisamos necessariamente esperar um episódio de tentativa, que de repente esse episódio de tentativa pode ser o último. Então você que está aqui nos ouvindo, você não precisa passar por isso sozinho. Existe ajuda profissional e você pode encontrar ajuda profissional. Tá certo, a gente agradece muito a presença do Sérgio Silva, psicólogo aqui no Cidade em Pauta, falando sobre esse assunto tão importante, né? A depressão que pode ocasionar aí casos de suicídio, que a gente tem, infelizmente, temos um crescimento aí desse índice e é alarmante, precisamos realmente ficar atentos e procurar ajuda profissional. Sérgio, obrigado pela presença. Poxa, prazer estar aqui. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Quiser também entrar em contato, sergiosilva.net. Eu sempre estou fazendo vídeos ou tentando comunicar. Esse é o seu site? Esse é o meu site, sergiosilva.net. Lá tem telefone, canal do YouTube, página do Facebook. Estamos lá. Maravilha. Obrigado, Sérgio, pela presença. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Tá aí o Sérgio Silva, neste primeiro bloco do Cidade em Pauta. A gente vai para o nosso intervalo comercial. Olha lá, o Alex já achou ali o seu site, ó. Sérgio Silva está dando uma palestra ali, ó. Ali foi justamente legal, um episódio de... O Alex está uma fera. Onde que é essa palestra? Essa é uma palestra que nós fizemos aqui, aqui em Marília, no Teatro Municipal, né? Ali no auditório do cinema. Sim. E era exatamente um episódio de conscientização de uma empresa. Achei muito interessante a empresa falar sobre temas tão pouco debatidos, né? Leve isso para sua empresa, leve isso para todos. Essa discussão é muito importante. Às vezes a gente acha que falar pode induzir, mas não. Quanto mais informação, melhor. O contato do Sérgio está lá, sergiosilva.net, né, Sérgio? É isso daí. Tá certo. Obrigado, viu, pela atenção. Obrigado por ter vindo ao Cidade em Pauta e ter esclarecido aí o telespectador, ter trazido informações tão importantes sobre depressão. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial no Cidade em Pauta. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de política. Intervalo é rapidinho, segura aí.